Os anjos, a presença já está neste lugar. Quem crê, diga amém. Agora só falta a gente ser receptivo. Só falta a gente se render. Amém? Preste atenção. Se nós fôssemos celebrar a Páscoa em todos os passos, teríamos que ter aqui 2 horas só para ministrar. E é claro que a Páscoa, ela termina com um grande banquete, um lindo e saboroso banquete. Mas hoje nós fizemos aqui apenas um ato profético. Eu creio, em nome do Senhor Jesus, que o ano que vem nós vamos ter estrutura, vamos ter tempo, condições para celebrar a Páscoa original com toda a família Betel. Aleluia! Pai, nós ligamos agora no céu, para que seja desligado aqui na terra em nome de Jesus. Este ano nós vamos provar dos elementos da Páscoa, mas é algo apenas para degustar. Mas ano que vem nós vamos sentar na mesa e vamos celebrar o Cordeiro com todo o glamour, com toda a honra, louvor e adoração que deve ser feito. Amém? Para começarmos, querido, nós vamos fazer um ato profético. Todos nós, fala assim, todos nós. Nós vamos começar com a erva amarga. Êxodo 12, o Senhor deu todos os passos, mas o Senhor disse que o povo deveria comer erva amarga. Mergulhar na água salgada e comer. Por que isso? Para que isso? É apenas uma questão de culinária para aguçar o sabor? Também. Mas além de tudo, querido, a igreja ela não é natural, a igreja de Cristo ela é sobrenatural. E quando nós fazemos esse ato profético, nós faremos isso para ativar em nós a gratidão, a alegria. A gratidão, a alegria de podermos viver este momento para a glória do nome do Senhor Jesus. A erva amarga representa a escravidão. A erva amarga representa o teu passado de pecado, de cativeiro. A erva amarga representa os planos do inferno para a tua vida, de amargura, de rancor, de traumas, de dores, de sofrimento. Nós não celebramos a Páscoa para simplesmente fazer um rito religioso. Nós celebramos a Páscoa primeiro com gratidão. Porque a partir do momento que vivemos a Páscoa, nós estamos adorando a Jesus Cristo e entregando a Ele toda a glória. Mas acima de tudo, o nosso coração grato. A Bíblia fala que nós devemos dar graça em tudo, porque essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. E a Páscoa é a festa mais importante para nós, porque nós agradecemos a Deus o sangue e o nome de Jesus que nos libertou do cativeiro do inferno. Ele remove a nossa alma da morte eterna e nos insere na vida eterna de Cristo. Quando nós tomamos uma folhinha de erva amarga, mergulhamos na água com sal, representa o suor do teu rosto, do qual você vai ganhar o teu sustento. Representa o choro do povo de Deus ao longo da história. Representa a perseguição que a igreja sofre. E quando nós comemos a erva amarga mergulhado na água salgada, nós mandamos uma mensagem no mundo espiritual que chega na sala do trono, mas também que repercute no inferno. Toda a arma que o inferno levantou, todo o cativeiro que o povo de Deus sofreu, toda a amargura, todo o suor, toda a lágrima, ela é removida pelo sangue do Cordeiro, que nos direciona para a Nova Jerusalém, que onde não há dor, não há sofrimento, e a Bíblia fala que Ele pessoalmente enxugará todas as nossas lágrimas. Ou seja, a mensagem que mandamos no mundo espiritual é: o meu passado, a minha dor, o meu sofrimento, toda a legalidade que o inferno tinha contra a minha alma foi removida, foi cravada na cruz de Cristo e Ele despojou. Eu tenho vida e Ele ressuscitou. E se Ele vive, eu creio na eternidade da minha alma em Cristo. Então nós vamos fazer de maneira organizada.
Primeiro as primeiras fileiras aqui da frente. E vamos por este lado. Cada um saia do teu lugar. Pega uma folhinha aqui da erva e mergulha na água. Salgada, come e volta para o teu lugar. Pai, nós consagramos este momento a Ti, Senhor. Que este momento não seja apenas um ato para mover a emoção do homem aqui na terra, mas seja para ativar a conexão, a sensibilidade de gratidão nas nossas almas, por o Senhor ter nos libertado de toda dor, de todo cativeiro, de todo sofrimento, de toda amargura. Que o Senhor traga sobre nós a doçura da palavra, da mensagem, do corpo e da presença do Cordeiro de Deus. Desperta na tua igreja, Senhor, a partir deste momento, esse tempo de mover profético. Que cada pessoa, que cada filho, ao provar dessa erva amarga, mergulhada na água salgada, tenha removido da sua alma, do seu espírito, toda carga, toda condenação, toda raiz de amargura que está trazendo perturbação, e que sejamos livres, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, nos libertou, e se Ele nos liberta, verdadeiramente somos livres. Sabemos que tudo vem de Ti, Senhor, sabemos que tudo é para Ti, mas também temos o entendimento que tudo precisa ser através de Ti. Rendemos graças, louvor e adoração. Pode vir, igreja. Pode vir. Venham. Não vamos perder tempo. Vamos adiantar. Eu acho que dá para vir mais 2 fileiras. Pode vir. Vamos nos organizando para a gente ganhar tempo. Porque hoje nós vamos viver este ambiente de muita alegria, de muita festa. Nós seremos ministrados por uma palavra extraordinária, mas também seremos abençoados, recompensados com grande unção. Afinal de contas, nós estamos em uma festa e o principal convidado, ele sempre esteve, ele nem voltou para casa, ele sempre esteve aqui. E ele, toda vez que nós viemos à igreja, nós celebramos Jesus, nós saímos com algo diferente, saímos livres de algo que nos prendia e saímos com algo dele. Jesus é o governador deste lugar, é o rei, é Senhor, é a porta da vida, é o alfa, é o ômega, é Ele quem tem a palavra, Ele é a própria palavra, Ele é a essência do amor, Ele é a verdade que nos conduz, e que essa verdade transforme a tua alma em nome de Jesus. Você que já provou da erva, comece a meditar na tua vida, no teu passado, o quanto você tem que agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O quanto você precisa ser grato a Ele. O Espírito Santo está ministrando as nossas mentes. O quanto nós devemos ser gratos, de onde Ele nos tirou. Quanta amargura o inferno projetou para lançar contra você. Mas quanta doçura o sangue do Cordeiro já tem tudo disponível em uma mesa posta para você. A Páscoa não é uma data, a Páscoa é todos os dias, porque Jesus é eterno, Jesus é eterno, Jesus é eterno, e por ser eterno, Ele é suficiente. Pode vir isso. Glória a Deus.
Aleluia. Começa a gerar expectativa do que o Senhor vai fazer dentro de você. O Senhor não faz nada fora de você sem antes mexer aí dentro. Então o Senhor tem algo especial para derramar dentro da tua estrutura. E já começou. Amém? Para a gente ganhar tempo, eu quero chamar aqui meu irmão, o apóstolo Roberto Eng. Dá uma salva de palmas. Adore o nome de Jesus pela vida dele. Ele vai derramar a palavra. Ele vai derramar unção e vai nos abençoar. É unção apostólica, fresquinha, tá? Sábado passado, o Senhor ativou na vida dele a unção apostólica. A unção que já estava nele foi reconhecida. E agora a gente está sendo os privilegiados. Depois da adoração eterna, eu creio que a família Betel está sendo a primeira a provar dessa primícia aí. Não só da amargura, o doce vai vir. Fique em paz, amém? Levanta a tua mão direita para cá, vamos orar, entregando o cajado na mão deles. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem projetadas e já tem realizadas para este momento, para a tua igreja aqui representada. Tanto a adoração eterna quanto família Betel e tantas outras igrejas que vão ser alcançadas pela transmissão dessa live, por a tua palavra, pelo que vai acontecer aqui hoje. É por isso que nós te agradecemos e queremos que os entregar, Senhor, o cajado de autoridade de maneira provisória para o Senhor fluir na vida do apóstolo Roberto Eng, enquanto ele estiver aqui ministrando essa palavra. Fala com ele, usa teu servo, mas já protege, guarda e envolve ele na tua glória, família, igreja, ministério, em tudo. E que este momento seja, Senhor, um momento grandioso
para marcar não somente as nossas vidas, mas para marcar a história dessa geração a partir do que o Senhor vai fazer dentro deste ambiente de celebração de Páscoa e aniversário da família Betel, 9 anos. Que o Senhor assuma o cajado e que o Senhor faça prevalecer a tua vontade entre nós, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Grande responsabilidade, Jesus amado. Quantos estão felizes com Jesus? Diga eu. Eu também, muito feliz com Cristo. Muito grato pela honra, pelo privilégio de poder estar aqui hoje, celebrando juntamente com a igreja 9 anos. Diga comigo, 9 anos. Aleluia, 9 anos de ministério, 9 anos de que nasceu uma igreja aqui na cidade de Itaquera, onde um grande propósito de Deus se iniciou há 9 anos atrás. E 9 anos depois se repetiu, né, pastor Celso? A luz se apaga, né? A glória do Senhor vem e a igreja toda envolvida. E aí o Senhor me levou lá em Isaías 9, versículo 2, que diz: quando o povo caminhava em trevas, uma grande luz veio. E essa grande luz é Jesus Cristo de Nazaré, a qual eu e você estamos inseridas nela em nome de Jesus Cristo. Feche teus olhos, coloque a mão no seu coração. E eu gostaria que você tivesse um momento com Deus, em que você pudesse falar com Deus nessa hora. Que você pudesse entregar para Deus algo. Que você pudesse entregar para o Senhor, celebrar esse momento, celebrar essa Páscoa, celebrar a passagem, celebrar a libertação, a liberdade a qual eu e você hoje temos em Cristo Jesus. Com as tuas palavras no seu coração, fale com Deus, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Se o teu coração está com alguma tribulação, está com alguma dor, algum sofrimento, algumas coisas desapontaram você, vamos celebrar a Páscoa. Lance isso na cruz de Cristo, lance isso na cruz em nome de Jesus Cristo e renove-se na presença do Senhor de corpo, alma, mente e espírito e adore ao Senhor com toda a sua fé, com todo o amor, com toda a perseverança, com todo entendimento em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, estamos diante da tua presença para, Senhor, celebrarmos, ó Deus, e glorificarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda adoração, todo louvor, as nossas vidas, as famílias aqui presentes se rendem a Ti, Senhor Jesus. A Tua soberania, Senhor, o Teu poder, a Tua grandeza, a Tua glória. Aleluia, Senhor. Nós nos prostramos, nós nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor. Para sermos cheios do Teu Espírito Santo. E que a glória seja dada ao teu nome. Vem Jesus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro santo. Vem nesta noite em nome de Jesus. Receba as honras, receba a glória, receba o louvor. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor. Não são os problemas que passamos, não são as dificuldades que atravessamos, Senhor. Nada disso agora, Deus amado, importa. Pai, lançamos tudo, Pai amado, na cruz. Oh, Senhor, e celebramos o Cordeiro Santo, o Cordeiro que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que está vivo, aquele que reina, aquele que está entre nós, aquele que está sentado, Senhor, sobre esta mesa, aquele que nos amou e nos ama, aquele que, Senhor da glória, nos recepcionou a cada um de nós, Senhor. Senhor, te adoramos. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Gratidão eterna, Senhor. Obrigado por nos alcançar. Obrigado, Senhor, por alcançar nossa família. Obrigado, Senhor, por poder dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Obrigado, Senhor da glória, porque estávamos perdidos, estávamos mortos, mas o Senhor nos resgatou, pagou o preço, Senhor da glória, nos tirou da condenação eterna, meu Deus,
e nos absolveu, nos perdoou, lançou nossos pecados, Senhor, lá no mar do esquecimento, e deles não se lembra mais. Nos limpou, Senhor, do alto a baixo, nos limpou, Senhor, de dentro para fora, e ainda nos selou com o seu Santo Espírito, e ainda, Senhor, nos deu os dons, em nome de Jesus. Toda a glória, toda a honra, todo louvor seja dado a Ti, Jesus Cristo de Nazaré. Nós te amamos, nós te louvamos. Fala conosco, nos ensina como Tua igreja. Estamos celebrando, trazendo em memória o Teu sacrifício. Estamos, Senhor, sim, Pai amado, de passagem. Pensaste, Senhor da glória, Páscoa é celebração, é vida, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Oh, santo, santo, santo é o Senhor, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito feliz porque eu estou aqui com a minha amada esposa, agora a apóstola Rejane. A gente está tentando ainda digerir tudo isso daí. Mas independente de qualquer coisa, nós somos filhos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. E queremos servir ao Senhor até o dia que Ele vier nos buscar. Que o Senhor nos encontre servindo. E é com muita alegria no coração que eu estou aqui para servir a família Betel. Meu grande amigo apóstolo Wagner, apóstola Lucineide, é um casal que está dentro do nosso coração, são nossos conselheiros também, e eu fico muito honrado de fazer parte dessa rede agora apostólica, glória a Deus. Toda a glória é para Jesus, não é nada para o homem não é digno e nem merecedor de absolutamente nada, mas a graça do Senhor nos envolve. E eu falei para Deus, Senhor, já que o Senhor tem me separado, já que o Senhor tem me chamado para isso, eis-me aqui, o desafio está lançado, eu tomo posse na minha vida, mas, Senhor, eu quero ser usado igual o apóstolo Paulo, porque lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, ele diz que a marca de um apóstolo, a marca de um apostolado é sinais, é maravilhas e é milagres. Se o Senhor me chamou nessa noite aqui, Senhor, dá um sinal. Se o Senhor tem nos chamado, Senhor, nessa noite aqui, faz maravilhas. Senhor, se o Senhor nos chamou e derramou esse apostolado sobre nós, nessa noite aqui, Senhor, faz milagres. Eu não sei como você veio, mas eu sei como você vai sair. Eu não sei como você entrou, mas eu sei como você vai embora. Eu não sei como você está, mas eu sei como você vai ficar, em nome de Jesus Cristo. E olhando pela fé, olhando por tudo que Jesus Cristo está fazendo, eu não tenho nenhum receio e nem medo de dizer: a glória do Senhor está sobre a sua vida. E se você entrou por aquela porta com algum tipo de dificuldade, alguma enfermidade, o Senhor está aqui em nome de Jesus, e você vai atravessar aquela porta hoje curado, curada, curado na alma, curado no sentimento, curado no seu físico, seja qual for, em nome de Jesus, a enfermidade. O sangue do Cordeiro está sobre esta casa, o sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida, o sangue que purifica, o sangue que, aleluia, perdoa, o sangue que limpa, o sangue que santifica. E em nome de Jesus, o que eu preciso, apóstolo, para receber isso? Apenas ter fé, apenas ter fé. Tem alguém com fé aqui? Erga as duas mãos aos céus em nome de Jesus, porque é com você que o Senhor está falando. Oh, rababás. Está comigo hoje também a minha filha, pastora Emily. Cadê você, filha? Ali, junto com seu amado esposo, pastor Isaías, e o discípulo Michael. Não é o Jackson, mas é o Michael. Glória a Deus, está ali. Glória a Deus, estão aí nos cobrindo na intercessão em nome de Jesus. E Deus tem falado muito comigo desde quando o convite foi feito. E eu fiquei muito feliz, muito animado com o que Deus, Ele falou comigo em respeito de Betel. A respeito aonde a família Betel chegou. E eu fiquei muito feliz, e eu quero transmitir isso para que você também se sinta feliz, para que você também se sinta alegre, fervoroso e perseverante, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir.
a promessa do Senhor sobre esta família, a promessa de Deus sobre esta casa, consequentemente, a promessa de Deus para você, consequentemente, a promessa de Deus para a tua família, em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo que 2025 vai ser, aleluia, a unidade de Deus, a união do Senhor, trazendo a família para a presença dele, em nome de Jesus. E é bem verdade que quando Deus ele promete alguma coisa para nós, nós só olhamos, aleluia, o caminho do triunfo, mas não olhamos para o caminho do processo para o triunfo. Eu quero te dizer algo nesta noite. Quando Deus chamou José, apontou para ele o sol, a lua, as estrelas se prostrando, apontou para ele o governo de uma nação, mas nunca falou para ele do processo que ele iria passar. Nunca falou para ele que ele ia ficar 12 anos preso sem ter cometido nenhum tipo de crime nem delito. Nunca falou para ele também que os seus irmãos iriam tentar matá-lo, iriam vender ele como escravo. Todo o processo para chegar no triunfo, Deus nunca mostrou para José, nunca mostrou para nenhum dos profetas e nunca vai mostrar nem para mim, nem para você também. Mas a promessa ele sempre vai aprontar. O caminho de chegada ele sempre vai sinalizar. Aonde ele quer que eu e você esteja, ele sempre vai dizer. Mas o processo, aleluia, precisamos confiar totalmente nele e acreditar, opa, peraí, tem uma promessa sobre a minha vida. A palavra de Deus está sobre a minha vida. A palavra de Deus diz assim, assim, assim. É assim que eu creio e eu recebo em nome de Jesus. Eu disse à Igreja da Adoração Eterna, nós estamos nesse mês todo de abril falando sobre Páscoa. Ensinando o povo a verdadeira Páscoa, a celebrar a verdadeira Páscoa. Eu disse o seguinte, vou dizer para a igreja aqui hoje. Nós dizemos que somos cristãos, nós carregamos a bandeira do Evangelho, mas muitas vezes nas nossas celebrações está mais como pagãs do que como cristãs. Tem alguém aqui? Diga aleluia. E Deus nos lavou e nos remiu, e nós precisamos... E nós temos que mergulhar fundo na palavra de Deus. Entender o propósito de Deus. Perceber, discernir o que o Senhor quer de mim, quer de você. E nós, como igreja, qual é a nossa função? Como igreja, qual é o nosso papel? Como igreja, aos 9 anos, aleluia, eu quero dizer algo para você, família Betel, em nome de Jesus. 9 anos não é sobre quem somos. 9 anos é sim sobre quem nos tornamos. É quem nos tornamos que vai fazer total diferença. Não é quem nós somos. Porque quem nós somos aos olhos de muitas pessoas vai soar lá do passado. Não vai soar o que Deus está fazendo agora na nossa vida, mas somente a lembrança do passado, ou seja, de quem nós éramos, do que nós fazíamos. Pouca lembrança do que nos tornamos. E o cristão ele não pode andar sobre aquilo que é a lembrança de quem está lá fora. Nós temos que andar sobre a promessa daquele que está aqui dentro. Então 9 anos não é sobre quem somos, mas sim sobre quem nos tornamos. 9 anos aponta para os 9 dons. Diga comigo, 9 dons. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e diga assim, ei meu irmão, você como crente, quantos desses dons você carrega? Não precisa responder, está vendo como nós precisamos ainda buscar mais, entender mais, nos entregar mais, caminhar mais no centro e no propósito. 9 anos também aponta para os 9 frutos do Espírito Santo. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e fala assim, desses 9 frutos do Espírito Santo, você os tem? Você os carrega? Você vivencia ele todos os dias? Porque quando fala do 9 frutos do Espírito, não está dizendo 9 frutos. É um único fruto. Isso me traz à memória uma pocã, uma mexerica, com aqueles gomos. E eu abri uma mexerica hoje para contar os gomos.
Uma encontrei 12, outra encontrei 9, ou 10, outra encontrei 11. Mas é um único fruto com todos essas qualidades: amor, mansidão, domínio próprio. Você não vai abrir uma mexerica, você não vai abrir uma pocã e vai estar faltando um gomo lá. O fruto é completo. Então quem carrega os 9 frutos. Os 9 frutos. O 9 que é um só fruto. As 9 qualidades desse fruto. Então é necessário que eu carregue, que eu tenha domínio próprio. Que eu tenha amor. Que eu seja manso. Que eu tenha paciência. Ah, pastor, me falta paciência, então lhe falta o fruto inteiro. Ah, pastor, me falta domínio próprio, então lhe falta o fruto inteiro. Então nós precisamos buscar, porque 9 aponta para os 9 dons, aponta para os 9 que são o fruto do Espírito. 9 também aponta para as virtudes do amor. De 1 Coríntios capítulo 13. Então você vê que a igreja precisa estar equipada. Você vê uma igreja que carrega os 9 frutos, os 9 dons, as 9 virtudes do amor. Ela não tem tempo de se embaraçar com as coisas desse mundo. Ela não tem tempo de se preocupar com problemas alheios, pessoais de outras pessoas. Porque ela está em busca do fruto do Espírito. Ela está em busca das virtudes do amor do Cordeiro, o amor verdadeiro. Ela não tem tempo para se paralisar, para buscar uma questão ou um argumento para ela colocar sobre aquilo que ela está vivendo ou passando. Porque ela está mergulhando em Deus para buscar aquilo que Jesus Cristo conquistou naquela cruz por direito. Nenhum amém, mas está bom. E é direito conquistado na cruz do Calvário. No judaísmo, o número 9, representado pela letra tet, simboliza finalidade, conclusão e juízo. 9 anos de família Betel simboliza, apóstolo Wagner, apóstolo Alu, finalidade, conclusão e juízo. Deus tem algo e um apreço muito grande sobre o 9º ano que a igreja chega. Em Gênesis 9:9 diz: estabeleço a minha aliança com vocês, com todos os seus descendentes. Deus começou uma aliança com a humanidade após o dilúvio, lá em Gênesis 9:9. Uma aliança eterna. Olhe para alguém que está do teu lado e diga assim: você está inserido dentro de uma aliança. Diga: a aliança não tem início e não tem fim. Diga: a aliança é eterna. Eu te chamo de irmão hoje e você será o meu irmão até a eternidade. E nada vai mudar isso em nome de Jesus. Não vai ser uma escorregada, não vai ser um deslize, não vai ser um mal entendido, não vai ser uma falácia, não vai ser absolutamente nada. A aliança é eterna e para sempre você será o meu irmão. Para sempre você será a minha irmã. Para sempre você será a irmã, o irmão desse que está ao teu lado, desse que está na tua frente, dele que está atrás. Diga assim: somos irmãos de um mesmo Pai. Aleluia. Glória a Deus. Na Bíblia, o número 9 geralmente representa a finalidade e juízo. Finalidades, juízo, realização. E o que eu vou chamar aqui da cerejinha do bolo. Encerramento de ciclos. Apóstolo Wagner está encerrando um ciclo neste exato momento. Na família Betel, está iniciando um novo ciclo em nome de Jesus. Um novo ciclo. Simbolizando um propósito elevado e um forte senso de justiça.
justiça divina, justiça de Deus. Nós não precisamos, e não é do feitio cristão fazer justiça com as próprias mãos. Tem alguém aqui? Deus é o juiz, Deus é o advogado. É Ele, e é sobre Ele, e é para Ele, são todas as coisas. 9 anos está associado a recomeços. Diga comigo, recomeço. Diga comigo, aprendizado. Diga comigo, sabedoria espiritual. Vamos lá, todo mundo junto. Recomeço, aprendizado, sabedoria espiritual. Mais uma vez, recomeço, aprendizado e sabedoria espiritual. Aleluia. Todo filho de Deus não há dificuldades para recomeçar. Todo filho de Deus não tem dificuldade de se colocar na condição de aprendiz, de aprender, de ser discípulo. Precisamos ser discípulos de Cristo. E o que é ser discípulo de Cristo? Ser semelhante a Ele. O Brasil é chamado como um país agora cristão, e só de evangélicos está entre 30 a 40 milhões de evangélicos. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz com isso, diga amém. Eu também estou muito feliz, mas isso me preocupa muito. Por quê? Diga, por que, apóstolo? Porque com 40 milhões de convertidos, o Brasil ainda é reconhecido lá fora como o país da corrupção. 40 milhões de convertidos, o Brasil é reconhecido lá fora ainda como o país do carnaval. 40 milhões de convertidos, o país ainda lá fora é conhecido como o país da idolatria. 40 milhões de convertidos, lá fora o Brasil ainda é reconhecido como o país do adultério, como o país da prostituição, da imoralidade e prostituição infantil. Está na hora da igreja se levantar em nome de Jesus. Um novo ciclo agora está se iniciando em nome de Jesus. E você faz parte, aleluia, desse recomeço. Quem se coloca à realização e ao propósito de Deus. Quem se coloca à realização e ao propósito de Deus. Quem se coloca à realização e ao propósito de Deus. Quem se coloca a realizações e colocar metas na sua vida para alcançar aquilo que nós acabamos de louvar, atrás dos filhos perdidos. Há filhos perdidos espalhados por mundo inteiro. E os piores são os filhos perdidos dentro da casa. Quando nós estávamos em missão lá em Roraima, chegamos lá numa aldeia dos Ingaricós. O culto dos índios começa na sexta-feira, termina na segunda. E eles louvam, e eles adoram, e a palavra, e eles dançam, e eles festejam, e eles comem o melhor que eles puderam ter naquela semana como caça. E aí o pastor lá, o pajé, ele estava ministrando e falando sobre João 15. E ele estava dizendo, olha, Jesus é a videira, nós somos o ramos, nós precisamos dar o fruto, e aquele que não dá fruto vai ser arrancado, cortado, lançado no fogo. Aí eu olhei para o Tuxal e disse assim, vocês têm a Bíblia na língua de vocês? Ele disse, não, pastor, ele nunca leu a Bíblia. E como é que ele está pregando? O próprio Deus veio na oca onde ele está, revelou a ele o evangelho e disse, anota tudo que eu vou te dizer. E ele estava pregando João 15. E esse pastor, quando ele vai reunir o povo, uma vez por ano, ele consegue reunir 3.000 índios. E ele está ensinando o evangelho a esses 3.000 índios. Ele está batizando. Tem gente aqui, aleluia, filho de Deus aqui, pelo amor de Deus, erga a mão para o céu e dá um glória a Deus. E me deparei diante disso e o meu coração se entristeceu. Por quê, pastor? Porque em 1998, quando o Senhor me alcançou, era o meu sonho ir evangelizar os índios. De 98 até 2022, eu não consegui ir. Foi em 2022 que a gente foi, né? Em 2022 a gente foi. E quando chegamos lá, os índios já estavam evangelizados.
Sabe o que Deus falou no meu coração? Você demorou muito. E quando eu chamo e quando alguém demora, eu mesmo vou. Porque a palavra precisa se cumprir. Sabe, enquanto ficamos enroscados, deixando que o fruto do Espírito falte em nós, nós sempre vamos ter dificuldades em cumprir a missão. Há uma grande missão, há um grande chamado sobre a tua vida. Você é o profeta da tua casa. Você é o evangelista da tua casa. Você é o pastor da tua casa. É através de você, filho. É em nome de Jesus. Tem algo poderoso de Deus iniciando um novo ciclo na tua vida hoje. Posso ouvir um aleluia? Diga comigo, recomeço e aprendizado. 9 também pode ser associados a recomeço, aprendizado, sabedoria espiritual. Quem pega? Quem recebe? Quem toma posse? Quem pode dizer, Jesus, conta comigo. Jesus, eis-me aqui. Aleluia. 9 anos de fundamentação em Cristo. Quer dizer também paz e conexão com Deus. Profetizo na sua vida que você estará mais conectado com Deus, em nome de Jesus Cristo. Estará mais em paz com Deus, com o propósito de Deus, com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, com a graça de Deus, com o reino de Deus, com a igreja de Deus, aleluia, com os filhos de Deus, que qualquer outra coisa, em nome de Jesus. O 9 é tão expressivo na Bíblia, que em Marcos 15:34 diz que Jesus morreu na hora 9. Na hora 9 ele rendeu o Espírito. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o 9 também pode ser usado para marcar um momento importante. E é por isso que você está aqui. Deus está marcando a tua vida, em nome de Jesus, para algo importante que Ele tem a fazer nesta terra ainda, neste Brasil ainda. Um Brasil que atravessa diversidades, um Brasil que atravessa ideologias, mas haverá filhos de Deus convictos, fé, uma família chamada Betel, que carrega sobre os seus ombros, oh aleluia, a missão, o Espírito de Deus. Eu não sei se você parou com célula, mas muitos aqui vão se alegrar novamente com célula. Não sei se você se entristeceu em discipular, mas muitos aqui estarão mais felizes agora do que antes. Estarão mais agora com autoridade do que antes. Estarão mais envolvidos agora do que antes. Por quê, apóstolo? Porque aquele ciclo fechou e o novo está abrindo hoje em nome de Jesus Cristo. Escute, as casas é o alvo. Jesus enviou os discípulos para onde? Para as casas. E glória a Deus que um dia chegou na sua casa. E tem muitas outras casas que precisam chegar. E como é que vai chegar? Por intermédio de quem? Olha para alguém que está ao teu lado e fala, através de você, meu filho. O que precisa acontecer, pastor? Só entender o propósito. No Evangelho de Lucas 7 e o Evangelho de João 12, quem lê parece que é a mesma pessoa, parece que é a mesma situação, porém não é o mesmo episódio. Embora os dois textos relatam uma mulher ungindo Jesus com perfume, as circunstâncias dos personagens são diferentes. Em Lucas 7, a mulher é descrita como uma pecadora. E quem era? Diga, Maria Madalena.
que ungiu os pés de Jesus com perfume e os secou com seus cabelos, após ter sido convidada para um jantar na casa de um fariseu chamado Simão. E lá em João 12, a mulher é Maria de Betânia, que ungiu os pés de Jesus com perfume de nardo puro e caro, enquanto Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Põe para mim, por favor, Lucas 7, versículo 36 em diante. Eu vou ler aqui numa tradução na NBVP, se não tiver, beleza, não tem problema. Se tiver NBVP, eu vou ler nela. Ali tá, acompanha lá. Eu vou ler a minha aqui, pode estar algumas palavras um pouquinho diferentes, mas o sentido é o mesmo. Posso ouvir um aleluia? Lucas 7,36 diz: um dos fariseus pediu a Jesus que fosse almoçar em sua casa. E Jesus aceitou o convite. O que Jesus fez? Aceitou o convite. Porque desde Jesus, o primogênito, a missão sempre foi entrar em alguma casa. Quando eles se acomodaram para comer, versículo 37, uma mulher prostituta soube que ele estava lá e trouxe um delicado frasco de alabastro com um perfume caro. 38. Ela se ajoelhou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, até que os pés dele ficaram molhados com as lágrimas dela. Depois ela os enxugou com os cabelos e os beijou, derramando o perfume sobre eles. Quando o dono da casa, que era quem? Fariseu, viu o que estava acontecendo e quem era a mulher, disse consigo mesmo: isso prova que Jesus não é um profeta, porque se fosse, ele saberia quem está tocando nele e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus falou ao fariseu Simão: tenho algo para dizer-lhe. Pois não, mestre, respondeu Simão. Diga, versículo 41. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas. A quantas pessoas? Duas. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Diga, 500 moedas de prata. E o outro 50. 42. Porém, nenhum dos dois podia pagar-lhe. Então ele generosamente perdoou a dívida de ambos. Qual você pensa que o amará mais depois disto? 43. Suponho que aquela pessoa a quem foi perdoada a dívida maior. Respondeu Simão: você está certo. Concordou Jesus. 44. Então ele se voltou para a mulher e disse a Simão: olhe, veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, você não deu ao trabalho de me oferecer água para lavar as poeiras dos pés. Porém ela os lavou com suas lágrimas e os enxugou com os cabelos. 45. Você deixou de me dar costumeiro beijo de saudação, porém ela beijou meus pés diversas vezes, desde a hora em que eu entrei aqui. 46. Você se esqueceu da cortesia comum de colocar óleo em minha cabeça, porém ela me cobriu os pés com um perfume raro. 47. Portanto, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, pois ela me amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. 48. Ele disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. 49. Então os homens que estavam à mesa disseram consigo mesmo: quem este homem pensa que é, andando por aí a perdoar pecados? 50. E Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. O que salvou ela? A fé. Agora escute, eu não sei se você sabe, mas na época da Páscoa,
quando está se aproximando a Páscoa, há 14 dias aproximadamente é separado um cordeiro. Um cordeiro de 1 ano. Ele é escolhido sem mancha. Ele não pode ter nenhum tipo de defeito. E ele passa a conviver agora junto com esta família. E 4 dias antes do sacrifício, esse cordeiro passa a conviver agora para dentro da casa. Esse cordeiro agora passa a ser parte da família. Esse cordeiro agora começa a ter agora uma aproximação, fazer parte da família. Só que daqui a 4 dias, esse cordeiro ele vai ser sacrificado. Diga comigo, sacrificado. Diga comigo, morto. Então o que vai para o sacrifício não é simplesmente um cordeiro, mas é algo agora que faz parte da família. É algo agora a quem a família tem um apreço por aquele animal. E nesses 4 dias, você sabe o que eles fazem? Nesses 4 dias, eles ungem o cordeiro. Eles passam óleo no cordeiro. E sabe o que eles fazem? Eles limpam os pés do cordeiro com óleo. Essa família unge os pés do cordeiro com óleo, para que o cordeiro esteja sempre purificado, para que o cordeiro esteja sempre limpo. Agora escute, uma mulher pecadora, perdoada de prostituição, ela entendeu o que o fariseu não entendeu. Ela entendeu o que os discípulos ainda não tinham entendido. Ela entra naquele lugar e reconhece que Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito. Ela entra naquele lugar e começa a ungir os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela entra naquele lugar e derrama um perfume sobre a cabeça do cordeiro. Ela começou a enxergar o que ninguém enxergou. Ela começou a entender o que ninguém entendia. Você está preparado, família Betel, para enxergar o que ninguém está enxergando e entender o que ninguém está entendendo? Aleluia! E fazer. Porque Jesus não tinha feito o sacrifício ainda, mas ela estava se derramando aos pés dele. E qual a diferença dessa mulher para nós? A diferença é que Jesus não tinha sido sacrificado ainda. E nós hoje, Jesus já foi sacrificado. Só que ele não está morto, ele ressuscitou ao 3º dia. Ele está vivo no nosso meio. E aí, o que eu e você precisamos fazer? Reconhecer quem Cristo é. Reconhecer quem Cristo é. Jesus deixou um exemplo para ser feito. Foi ministrado aqui até, né? Pastor Agi, na ativação. De lavar o pé do seu irmão. Ou seja, isso está relacionado ao quê? Ao perdão. Está relacionado ao quê? A amar. Está relacionado ao quê? Ao servir. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que foi chamada para servir, meu amado. Aquela mulher, quando ela viu Cristo, ela entendeu quem Cristo era, porque Cristo nem sacrificado tinha sido ainda, mas ele estava sendo preparado para o sacrifício. Lá em Lucas 7 fala, sabe o quê? No mesmo jantar, estavam lá, Lázaro tinha acabado de ser ressuscitado, também estava nessa mesa, e Maria chega, e Maria faz a mesma coisa com Jesus, derrama um perfume caro sobre a sua cabeça, enxuga os seus pés. Judas Iscariotes diz, com esse dinheiro a gente fazia uma obra social das galáxias, não entendeu nada do propósito. Mas Jesus Cristo diz, o que ela está fazendo? Ela está me preparando para o sacrifício. E o que ela está fazendo, aonde esse evangelho for anunciado,
será lembrado este feito, será lembrado este ato. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Quando você é uma ferramenta na mão de Deus, para apresentar Cristo para uma outra pessoa, essa pessoa ela nunca vai esquecer de você. Ela sempre vai lembrar aquele irmão, aquela irmã, aquele cuidado, aquele carinho, aquele abraço, aquele perdão, aquelas palavras, aquela oração que ele orava comigo no momento que eu mais precisava. Quando eu mais precisei, quando o orgulho estava florando dentro de mim, quando eu queria fazer da minha maneira, da minha forma, essa pessoa me apresentou a Cristo. E Cristo me confrontou. E o amor de Cristo, aleluia! O amor de Cristo, o amor que tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo persevera. O que tem paciência, o que não rejeita absolutamente ninguém. Os 9 virtudes do amor, eu e você precisamos estar equipada nela. Precisamos estar inseridas nelas em nome de Jesus Cristo. Olhe para alguém que está do teu lado e diga assim: meu irmão, eu não sei se você está entendendo, mas no dia que você entender quem Cristo é na sua vida, o que Ele fez e o que eu preciso fazer agora, você vai parar de sofrer um bocado de coisa. João 12, do 1 ao 7 diz assim. Eu vou ler aqui, tá bom? Se estiver na tela, se acompanha. Se não, presta atenção aqui no que você vai ouvir. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, e que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um banquete em homenagem a Jesus. Esse banquete aqui é homenagem a quem? Esse banquete aqui é homenagem a quem? Marta servia e Lázaro sentou à mesa com ele. Tem alguém sentado à mesa aqui com ele? Então Maria tomou um frasco de perfume caro, feito de essência de nardo, derramou sobre os pés de Jesus, enxugou-os com os cabelos dela. A casa encheu com a fragrância do perfume. Tem perfume novo para exalar aqui nesta noite, em nome de Jesus. 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que haveria de trair Jesus, disse: esse perfume vale 300 denários, deveria ser vendido, dinheiro dado aos pobres. 6. Judas não se importava com os pobres, mas tomava conta da caixa dos discípulos e era ladrão. 7. Jesus respondeu: deixem Maria em paz. Ela fez isto com preparação para o meu sepultamento. Deixe Maria em paz. Aqueles que servem a Jesus verdadeiramente, fez a entrega total e plena. Há uma palavra do céu para a tua vida hoje. Esteja em paz. Receba a paz. Inferno, ouça isso. Deixe Maria em paz. Inferno, ouça isso, deixa a igreja de Jesus em paz. E é a paz que excede todo entendimento. Lá no versículo 20, lá na frente, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar a Deus durante a festa da Páscoa, 21, se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, nós queremos ver a Jesus. Se aproximaram de Filipe e disseram: nós queremos ver a Jesus. Igreja Betel, você está preparada para ouvir alguém vir correndo, vir de longe, desesperado, dizer para você: ei, meu filho, minha filha, eu quero ver Jesus.
eu preciso ver Jesus. Porque Ele sabe que você está com Jesus. Porque Ele sabe que você anda com Jesus. Ei, tem um povo sedento com o endereço certo para se encontrar com você, para poder dizer, eu quero ver Jesus. (22) diz assim, ó, Filipe falou com André a respeito disso, e os dois foram juntos falar com Jesus. 23, Jesus respondeu, chegou a hora e o Filho do Homem será glorificado. 24, eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. 25, aquele que amar a sua vida perderá, mas aquele que desprezar a sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida eterna. 26, se alguém quer me servir, que venha e me siga, pois os meus servos devem estar onde eu estou. Se me servir, o Pai o honrará. 9º ano da família Betel, sirva o Pai, e o Pai o honrará. Sirva o Pai, e o Pai o honrará. A sua honra não vai vir de fora, a sua honra vai vir de dentro. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e diga assim para ele, meu irmão, deixa eu te falar algo de todo o meu coração. Sabe que Deus está esperando de você? Já que você está esperando uma resposta de Deus, está preparado para a resposta de Deus? Quem está preparado para a resposta de Deus? Vamos ver se vai estar mesmo. E qual que é a resposta de Deus? Se envolva mais, sirva mais, ame mais, entregue-se mais, busque mais, se fundamente mais, se aproxime mais, honre mais a Deus, honre mais ao Pai, porque aquele que serve o Pai o honrará. Apóstolo Wagner, tem gente esperando honra de alguém da família, tem gente esperando honra do trabalho, tem gente esperando honra da faculdade, tem gente esperando ser honrado pelo diploma que recebeu. E o pior, não exerce nada do que estudou. E está caçando outra coisa para fazer. Ei, para de caçar outra coisa para fazer. Se envolve mais naquilo que Deus deu a vida por você. Ai, estou muito machucado. É por isso que ele está aqui hoje para curar suas feridas. O sangue do Cordeiro era passado no umbral da porta. Só que o sangue do Cordeiro hoje passa por todos os portais da sua vida. E por onde o sangue passa, a cura. E por que eu não estou curado, apóstolo? É porque muitas vezes tomamos sem discernir o corpo. E sem discernir o sangue. Tem alguém aqui? Diga aleluia, diga glória a Deus. Olha para o teu irmão e diz assim, irmão, o mundo é atraente. E cada vez mais vai ser. Mas não se compara ao que Deus tem para a tua vida. E 9 anos aponta, não é sobre quem somos, mas sim sobre quem nos tornamos. Aos olhos daquele fariseu, e que era o fariseu? Doutor da lei, sabia tudo de lei, orava 3 vezes ao dia, jejuava mais do que eu e você, queria os primeiros assentos, queria ser visto. Quando orava, batia no peito dizendo, Senhor, eu oro 3 vezes ao dia, eu não sou como esse pecador que estava ali se arrependendo. O fariseu era alguém que conhecia a palavra, mas conhecer e viver é diferente, tem uma distância muito grande. E eu quero dar um conselho a você nesses 9 anos. Viva mais e conheça menos.
Porque muitos conheceram demais e não servem mais. É sobre quem nós nos tornamos. Aquela mulher se tornou um grande referencial. Estamos falando dela aqui hoje. O fariseu, só falei porque está dentro do contexto. Mas falando dele, não agrega nada, não acrescenta nada sobre nossas vidas. Mas ela, a atitude dela. E Cristo não tinha feito o sacrifício ainda. Nos nossos dias, Jesus já fez. E o que nós podemos entregar a Ele? O que você podemos entregar a Ele? A não ser o amor. Abraçar. Ser verdadeiro com o irmão. Quando Maria foi no sepulcro, ela estava chorando. E seus olhos abriram, quando os olhos abriram, ela viu 2 anjos. E o anjo falou: por que choras? É porque o corpo do meu Senhor Jesus estava ali. E agora ele não está mais. Jesus se aparece, se apresenta. Jesus se apresenta a ela. E diz: Maria, por que choras? Maria, por que me busca dentre os mortos? Não me busque mais, porque eu vivo estou. Aí ele fala assim: agora vai lá e fala para os seus irmãos o que aconteceu. Aí você imagina a igreja, igual está aqui. Fica de pé todo mundo. A igreja igual está aqui, olha só. Igual está aqui, fica assim preocupado. Fala assim, e o que aconteceu? Cadê Jesus? Fala assim, ele prometeu, eu estou até agora, e essa promessa, como é que vai ser a nossa vida? O que vamos fazer daqui para frente? Fala aí para o seu irmão. Eles estavam desse jeito, eles estavam assim, e agora o que nós vamos fazer? Tem pessoas assim aqui assim ainda. E agora, o que eu vou fazer? Eu não sei se eu fico, eu não sei se eu caso, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu volto para minha terra, eu não sei se eu fico, eu não sei se eu vou para lá, eu não sei se eu peço perdão, eu não sei nem para onde que eu vou. É igual, o cenário é o mesmo, só mudou os personagens. E aí Maria, ela está feliz, ela se derramou. Ela sabia quem ele era, agora ele ressuscita, fala com ela e agora ela tem uma missão. Diga comigo, uma missão. E qual é a missão? Falar para os meus irmãos. Aí Maria chega, Maria está correndo, ela vem lá do sepulcro. Se fosse 1 ano e 6 meses atrás eu estava rolando, mas hoje estou correndo, graças a Deus. Ela vem do sepulcro, ela encontra os irmãos, aleluia. Ela disse assim: ó, senta todo mundo aí. Senta todo mundo aí que eu vou contar o que aconteceu. Você já sabe, né? Senta todo mundo aí que eu vou contar o que aconteceu. Diga assim, o que aconteceu? A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada, seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é
para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. E a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre.